Oi, gente, sejam bem-vindos a mais esse encontro do nosso curso Os Alicerces da Democracia, Direito Constitucional para Todos. Esta videoaula, ela é, de certo modo, um desdobramento, uma continuação da aula da semana passada. Na semana passada nós falamos sobre o poder constituinte originário, que vocês vão de se lembrar, é aquele poder que cria ou reconstrói um Estado e, portanto, elabora uma nova Constituição, né? Refunda os alicerces daquele Estado. O poder constituinte originário, como vocês vão se lembrar, ele é exercido ou no momento de formação de um Estado que não existia antes, o caso dos territórios e das regiões que passam por um processo de descolonização e se tornam independentes de uma metrópole, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, em 1776, e, portanto, a Constituição veio em 1787, lançando as bases do Estado que havia nascido naquele momento, como também acontece naqueles momentos em que você tem um Estado que já existia, mas que passa por uma ampla reformulação, que passa por um processo de ruptura institucional, como foi o caso do Brasil, em 1988, em que a Constituição veio consagrando o processo de redemocratização do país e rompendo com aquele tipo de Estado que havia oriundo da ditadura militar, né? Então, é nesses momentos que o poder constituinte originário é exercido. O que a gente vai falar hoje é da figura do chamado poder constituinte derivado ou reformador, que não é o poder de criar uma nova Constituição, de fundar ou refundar um Estado, né? O poder constituinte derivado ou reformador consiste no poder de alterar o texto da Constituição, ou seja, alterar o trabalho do poder constituinte originário, modificar regras, normas contidas na Constituição originária. Por isso que é uma nomenclatura, é uma terminologia que é considerada imprópria, porque, na verdade, o assim chamado poder constituinte derivado não é, na verdade, um poder constituinte, é um poder constituído ou instituído. Ele é um poder criado pelo poder constituinte originário. E, portanto, sendo poder constituído, instituído, ele não tem aquela característica da ilimitação, digamos assim, da falta de limitações ou de condicionantes jurídicos que o poder constituinte originário tem. Como a gente viu no vídeo anterior, o poder constituinte originário, ele não se vincula ao ordenamento jurídico anterior, ele não deve reverência à ordem jurídica anterior, muito pelo contrário, na verdade, o poder constituinte originário, quando ele é exercido, ele vem para justamente romper com aquele ordenamento jurídico estabelecido. Ao contrário, não é? O poder constituinte derivado ou reformador, como poder de alterar o texto da Constituição, ele já nasce limitado pela própria Constituição. É a Constituição, como obra do poder constituinte originário, que já traz as limitações ao poder de reforma. No caso do Brasil, o poder de emendar a Constituição, de editar emendas constitucionais, né? Essa é a função do poder constituinte derivado ou reformador, alterar o texto da Constituição mediante a edição de emendas constitucionais, né? E aqui duas observações importantes, porque são muito frequentes as críticas, né, à Constituição de 88, no sentido de que ela é uma Constituição que já foi muito emendada, o que é verdade, ela já sofreu mais de 100 emendas constitucionais de 88 até hoje, o que é realmente um número bastante grande de emendas. E aqui é preciso fazer duas observações. A primeira é de que a existência do poder constituinte derivado ou reformador
é uma necessidade prática e é muito importante. É importante que a Constituição possa adaptar-se aos novos tempos. Vocês imaginem uma Constituição editada há quase 40 anos, né? A Constituição de 88, uma Constituição que tem mais de 30 anos. Vocês imaginem se ela não pudesse sofrer alterações que permitam que ela se adapte a novas circunstâncias históricas, sociais, econômicas, políticas, tecnológicas. Vejam que em 88, por exemplo, não havia a internet tal qual ela existe hoje. Então vocês veem que o texto da Constituição não faz referências, o texto originário, não faz referências à internet. Curiosamente, ela faz referência à proteção das comunicações telefônicas e telegráficas, vejam bem, sem nenhuma referência às comunicações cibernéticas, né? E-mail, nada disso. Então, é necessário que exista a possibilidade de alterar o texto da Constituição. Vocês imaginem se a cada vez que houvesse alguma necessidade de adaptação, se fosse preciso o exercício do poder constituinte originário para refazer a Constituição inteira, né? Isso é uma excepcionalidade, claro. O poder constituinte originário de elaborar-se uma nova Constituição, como a gente viu, ele é exercido em momentos muito pontuais, em momentos de ruptura, né? De revolução, de descontinuidade institucional. Então, é preciso que haja a possibilidade de se fazer alterações, sim, ao texto da Constituição. A segunda observação que eu acho importante fazer é que muitas vezes essas críticas à Constituição de 88, por ser uma Constituição que já sofreu muitas emendas, geralmente ela é acompanhada de uma comparação completamente descabida, não é, com a Constituição dos Estados Unidos, que tem mais de 200 anos e tem muito menos emendas constitucionais do que a Constituição de 88. Né? E aí se fala, mas que maravilha que são os Estados Unidos, né? Uma Constituição pouco emendada, que vem se mantendo estável ao longo de tantos anos. Vejam bem, essa comparação é inteiramente inaceitável. Primeiro porque a Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição muito pequena, é uma Constituição muito curta, que enuncia mais princípios gerais, né? Não é uma Constituição tão detalhada e tão extensa como é a Constituição de 88. Uma Constituição que se expressa em termos mais genéricos e abertos, como é a Constituição dos Estados Unidos, ela naturalmente vai se adaptando mais fácil às novas circunstâncias, porque ela não tem um tratamento tão detalhado, tão minudente, né, para as diversas matérias, como acontece com o texto de 88. E, além do mais, o Brasil tem uma tradição vinculada ao direito romano-germânico que é baseado realmente na lei escrita, na Constituição escrita, diferente dos Estados Unidos, que se filiam à tradição de common law, onde as principais fontes do direito são a tradição, os costumes, a jurisprudência dos tribunais, né, os precedentes judiciais. Então, é natural que a Constituição de 88 tenha sofrido uma quantidade grande de emendas comparativamente à Constituição dos Estados Unidos, né? São realidades muito diferentes e é importante, é necessário, né, que haja essa abertura, essa porta aberta para que o texto da Constituição seja modificado. A Constituição não é uma obra estática, ela não pode ficar parada no tempo, imutável, ela tem que se adaptar a novas circunstâncias. O que é importante é a gente destacar, e aqui é que vem o núcleo da nossa aula de hoje, a nossa aula deste vídeo, é que essas alterações ao texto da Constituição
não são alterações livres, não são alterações que possam se fazer sem nenhum tipo de critério ou de observância do texto constitucional. Muito ao contrário, né? O texto das emendas constitucionais, quer dizer, essas normas que vêm alterar a norma original trazida pelo poder constituinte originário, as emendas constitucionais, elas têm inúmeras limitações, elas têm muitas condicionantes previstas pelo próprio poder constituinte originário. No caso da Constituição de 88, eu remeto vocês à leitura do artigo 60 da Constituição, que nós vamos ler alguma coisa aqui juntos, né? É o artigo 60 da Constituição que traz essas limitações rigorosas à elaboração de emendas constitucionais. O que, aliás, voltando à nossa primeira aula, é uma característica típica das constituições rígidas, como é a Constituição de 88. Vocês vão se lembrar que uma Constituição rígida não é uma Constituição imutável, não é uma Constituição que não pode ser alterada. Pelo contrário, não é a Constituição rígida, é aquela que pode sofrer alterações, pode ser modificada, mas ela depende de um procedimento mais rigoroso para que isso aconteça. Uma lei ordinária não pode alterar a Constituição, mas uma emenda constitucional, seguindo o rigoroso rito, o rigoroso procedimento que a Constituição prevê, uma emenda constitucional pode alterar a Constituição, desde que ela obedeça, observe as limitações ao poder de reforma, que no caso da Constituição de 88 se concentram no artigo 60 da Constituição, né? Que limitações são essas? Eu vou falar com vocês sobre 4 tipos de limitações ao poder de emendar a Constituição. Sendo que desses 4 tipos, apenas 3 existem hoje no direito constitucional brasileiro. O primeiro tipo, né, são os chamados limites temporais ao poder de emendar a Constituição. O que são os limites temporais? É quando a Constituição, o texto originário da Constituição, já preestabelece um prazo certo dentro do qual a Constituição não poderá ser alterada, não poderá ser emendada. Vejam, é um prazo certo previsto pela Constituição. Isto hoje é uma referência praticamente arqueológica, digamos assim, né? As constituições mais modernas, as constituições contemporâneas, geralmente não têm esse tipo de limitação. No Brasil, nós tivemos um exemplo, que foi a Constituição do Império, a Constituição de 1824. Ela previu a impossibilidade de alteração dentro de 4 anos. Portanto, ela ficou 4 anos sem poder sofrer modificação alguma. Naquele tempo nem se falava em emendas constitucionais, essa nomenclatura é mais recente, né? Mas houve uma emenda que não teve o nome de emenda, mas teve o nome de ato adicional à Constituição de 1824, que veio em 1834, portanto, só 10 anos depois da outorga da Constituição de 1824. Foi o ato adicional de 1834 que teve o condão de atribuir uma autonomia um pouco maior às províncias, né? A gente estuda isso até no curso de História, nas aulas de História, né? No caso da Constituição de 88, as limitações temporais não existem. Isso não existe no texto de 88, né? Aliás, como eu falei, isso é a regra das constituições mais modernas, né, das constituições contemporâneas. Uma exceção que talvez seja interessante a gente referir é a Constituição Portuguesa, de 1976. A gente já falou dela aqui em alguns momentos. Ela é a Constituição que veio institucionalizar
a Revolução dos Cravos, né, em Portugal, que foi a revolução que superou o salazarismo, né, e ela previu um período também em que ela não poderia ser alterada. Vocês, quem tiver interesse, pode consultar o texto da Constituição de 76. Ela contém ou continha lá uma norma dizendo expressamente que eventuais revisões do texto constitucional só poderiam acontecer a partir da segunda legislatura, ou seja, o segundo período de mandato, né, dos parlamentares lá em Portugal, depois da Constituição de 76. De certo modo, é por isso que só veio a primeira revisão, a primeira grande revisão, né, que a Constituição portuguesa sofreu, só veio em 1982, né, bastante tempo depois da promulgação dela. Bom, esse tipo de limitação, como eu disse, não faz parte do texto da Constituição de 88. Mas o segundo grupo de limitações, esse sim faz parte. São as limitações chamadas de circunstanciais. Limitações circunstanciais ao poder de reforma da Constituição. O que é isso, né? Como o nome já está dizendo, quer dizer, são circunstâncias excepcionais que, quando acontecem, impedem que naquele período a Constituição sofra emendas. É muito diferente dos limites temporais. Nos limites temporais, como a gente viu, existe um prazo certo, por exemplo, 4 anos, né? Nas limitações circunstanciais, não existe um prazo certo, mas a Constituição prevê certos momentos excepcionais que, quando eles estiverem configurados, quer dizer, momentos de grave crise institucional, né? De grave anormalidade institucional, quando eles estiverem configurados e durante o tempo em que eles perdurarem, seja um mês, sejam 2 meses, seja um ano, naquele período a Constituição não poderá sofrer emendas, né? No caso da Constituição de 88, eu estou pegando aqui a minha para ler junto com vocês, né? Os limites circunstanciais ao poder de reforma, eles estão previstos no parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição. A Constituição, está escrito lá, não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Não preciso dizer para vocês a especial gravidade dessas situações, né? Porque vocês conhecem isso naturalmente da sua vida, dos jornais, da televisão, né? Durante esses momentos de grave anormalidade institucional, estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, não poderão ser feitas emendas à Constituição de 88. Tivemos um caso relativamente recente de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, em 2019, né, se não me engano. Naquele período de intervenção da União no estado do Rio, a Constituição de 88 não poderia ser emendada, né? Bom, continuando, o terceiro grupo de limitações ao poder de emendas, ao poder de emendar a Constituição, são as chamadas limitações formais ou procedimentais, que são as mais badaladas, talvez, né? São aquelas mais ligadas à noção de rigidez da Constituição, porque aqui a gente está falando, como o próprio nome já está dizendo, limitações formais ou procedimentais são limitações quanto à forma de edição das emendas constitucionais, quanto ao procedimento de elaboração das emendas constitucionais. Já falamos aqui, a Constituição rígida é aquela que não pode ser alterada pelos procedimentos legislativos ordinários, né? Existe um procedimento excepcional, mais difícil, mais rigoroso, para que as emendas constitucionais possam ser editadas, não é?
vejam, esse procedimento mais rigoroso, essa forma mais solene de elaboração das emendas constitucionais, comparando com as leis ordinárias em geral, geralmente é um procedimento em que vocês terão regras específicas com relação, em primeiro lugar, à iniciativa, ou seja, quem pode apresentar uma proposta de emenda constitucional. No caso de uma lei ordinária, a iniciativa é ampla. Uma lei ordinária ela pode ser de iniciativa de um deputado, um senador, presidente da República. Iniciativa popular, existe a possibilidade de iniciativa popular de leis ordinárias, né? Emenda constitucional, não. Em primeiro lugar, quanto à iniciativa, a iniciativa para a apresentação de uma proposta de emenda constitucional ao Congresso é uma iniciativa muito restrita, muito regrada. Onde que isso está previsto? Artigo 60 da Constituição, sempre ele, né? Incisos 1, 2 e 3. Vamos ler juntos quem é que pode apresentar uma proposta de emenda constitucional no Brasil. Inciso 1. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Portanto, muito ao contrário de uma lei ordinária, a emenda constitucional não pode ser apresentada, a proposta de emenda constitucional não pode ser apresentada por um deputado, um senador. É preciso que pelo menos 1/3 de todos os deputados, são 513 deputados, calculem 1/3 disso, é muita gente, ou 1/3 dos senadores, são 81 senadores, portanto, pelo menos 27 senadores, né, tem que assinar a proposta de emenda constitucional desde o início, né? Então, a emenda constitucional, ela já nasce com uma base de apoio significativo nas casas do Congresso. Inciso 2. Presidente da República também pode apresentar proposta de emenda constitucional. E 3. De mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. E só. Portanto, são só essas 3 hipóteses em que é possível apresentar uma proposta de emenda constitucional, né? Não existe iniciativa popular, não existe proposta individual de um deputado, um senador, né? E portanto, é um regramento bastante mais rigoroso do que quando a gente está falando de uma lei ordinária ou uma lei complementar, né? Bom, o segundo grupo de limitações formais ou procedimentais diz respeito ao quórum de votação da emenda constitucional, que é um quórum muito numeroso, é um quórum muito qualificado, né? É um quórum muito difícil de ser alcançado. É muito diferente de uma lei ordinária. Isso está no parágrafo 2º, onde vocês vão ver, no parágrafo 2º do artigo 60, onde vocês vão ver que é preciso que 3/5 dos membros, tanto da Câmara quanto do Senado, votem a favor daquela emenda constitucional para que ela possa ser aprovada. 3/5 é muita gente. De novo, façam a conta. Eu sou de humanas, eu não preciso saber fazer conta, né? Então, vocês pegam a calculadora aí e façam a conta. Quanto é 3/5 de 513 deputados? 3/5 de 81 senadores. É muita gente, né? Então, você tem uma iniciativa mais restrita e você tem um quórum de votação mais rigoroso para a aprovação das emendas constitucionais. O terceiro tipo de limite formal ou procedimental às emendas está no procedimento de deliberação, no procedimento de votação das emendas.
E vocês vão ver no próprio parágrafo 2º do artigo 60, que estabelece o quórum, vocês já vão ver lá que a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos. Então vejam, a proposta de emenda constitucional, ela tem que ser discutida e votada 2 vezes na Câmara dos Deputados e 2 vezes no Senado Federal, para que ela possa ser aprovada. E em todas essas 4 votações, ela tem que alcançar o quórum de 3/5. Vejam lá, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros, dos deputados e dos senadores. Além disso, vocês vão ver no parágrafo 3º do artigo 60 uma regra interessante sobre também o procedimento de aprovação das emendas, que é o fato de que a emenda à Constituição, a emenda constitucional, ela é promulgada diretamente pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Isso parece uma bobagem, parece só um rito, mas isso aqui tem uma importância muito grande. Isso significa que emenda constitucional não passa por sanção e veto do presidente. O presidente não tem poder de veto sobre as emendas constitucionais, ao contrário do que acontece com as leis ordinárias e complementares, Então, não existe sanção e veto. Uma vez aprovada a emenda constitucional, ela é promulgada, ou seja, ela é dada ao conhecimento do povo, diretamente pelo próprio parlamento, sem passar pela chefia do Poder Executivo. E, por fim, uma regra importante também sobre procedimento de aprovação das emendas está no parágrafo 5º do artigo 60, onde vocês vão ver que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Isso é uma regra muito importante, quer dizer, uma emenda constitucional que foi rejeitada em 2022, sobre aquela matéria, no ano de 2022, não é possível a apresentação de uma nova proposta de emenda. Isso é para evitar o bate-volta, para evitar o exercício indevido, o desvio de poder legislativo, quer dizer, você tem uma emenda constitucional que é rejeitada, no dia seguinte apresenta outra, depois apresenta outra, até conseguir. Isso não é possível no direito brasileiro. Uma vez que a emenda é rejeitada ou prejudicada, uma nova proposta só poderá ser apresentada sobre aquela mesma matéria no ano seguinte, na próxima sessão legislativa. E, por fim, já falamos dos limites temporais, que não existem na Constituição de 88, já falamos dos limites circunstanciais, que estão no parágrafo 1º do artigo 60, e já falamos agora dos limites formais. Falta o último grupo, o último tipo de limitação ao poder de reforma da Constituição, que talvez seja aquele que dá margem a mais polêmicas, a mais discussões, a mais debates interessantes, que são as limitações materiais. Limitações materiais, que também o nome já diz muita coisa, são determinadas matérias que ficam protegidas da atuação das emendas constitucionais. Matérias, temas, conteúdos da Constituição que o Poder Constituinte originário entendeu por bem proteger, colocar numa redoma protetiva, impedindo que emendas constitucionais venham prejudicar essas matérias, esses conteúdos da Constituição. São as famosas cláusulas pétreas, ou cláusulas de intangibilidade, aquelas matérias que ficam protegidas da atuação das emendas constitucionais. E elas estão no parágrafo 4º do artigo 60. E vocês vão ver que o parágrafo 4º do artigo 60 só traz coisa muito importante.
para o Estado brasileiro, para a caracterização do Estado brasileiro como um Estado democrático de direito, né? Vocês vão ver lá que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, né? Cada um desses tópicos vai ser objeto de uma aula nossa mais à frente, por isso que eu não vou aprofundar esses conceitos agora com vocês. Mas vejam, federação, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes, direitos fundamentais. São 4 temas que estão no coração da democracia, né? No coração do Estado de Direito. E, portanto, esses temas ficaram protegidos da edição de emendas constitucionais. Vejam que o que a Constituição diz é que não será possível editar emendas que tendam a abolir esses conteúdos da Constituição. A Constituição não está proibindo que se façam emendas constitucionais sobre esses temas. É possível fazer emendas constitucionais sobre esses temas, desde que essas emendas não venham agredir, violar, vulnerar, né, amputar aspectos essenciais dessas matérias. Se assim acontecer, a emenda constitucional será inconstitucional. Aliás, será inconstitucional toda emenda constitucional que viole alguma dessas limitações que a gente cuidou aqui hoje, né? Muito bem, com isso a gente encerra mais esta videoaula, que foi assim também bastante genérica, bastante, eu espero, simples, né? Para vocês entenderem os aspectos básicos do poder constituinte derivado. Eu espero que depois da aula de hoje tenha ficado mais claro para todos vocês o que é uma emenda constitucional e que tipo de princípios e regras ela deve respeitar, né? Até o próximo encontro. Segunda-feira da semana que vem tem mais uma aula nova e façam seus comentários, perguntem suas dúvidas, peçam suas indicações bibliográficas à vontade aí nos comentários ao vídeo. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Até!